Oi, pessoal. Olha só, meu nome é Glauco Reis. Vocês podem ver o meu site ali em cima, www.glaucoreis.com.br. Lá vocês vão encontrar links para minha página no YouTube e o meu contato no LinkedIn, tá tudo lá. Eu vou falar uma coisa um pouco diferente do que eu falo normalmente. Isso aqui era uma questão que eu estava outro dia explicando para um, uma pessoa querida, como que, como que os números apareceram? Por que que o um é um pauzinho? E por que que o 2 parece aquele patinho ali? E por que que tem 10 números, né? Para a gente começar a contar essa história aí, que é uma história bem bacana, é fascinante até, a gente tem que falar sobre a necessidade de fazer contagem, né? Desde que o ser humano começou a criar consciência, e ele começou a plantar ou mesmo criar gados, ele sentia a necessidade de fazer contagem das coisas. Tava lá a pessoa cuidando dos gados ali no meio da, da floresta, né? Como que ele sabe quantos gados ele tem? Antigamente a gente não tinha dinheiro, ele tinha que trocar os gados por outras coisas. Como ele sabia quantos gados ele tinha e para poder trocar com outras pessoas? Ou seja, a necessidade de contar as coisas, ela existe há muitos anos, né? Como é que eles faziam antigamente, né? Não dava para a pessoa que ficava cuidando das ovelhas levar todas as ovelhas lá para a cidade para poder trocar por alguma coisa. Ele ia trocar só uma ou duas ovelhas. Mas ele também não podia levar só uma ou duas ovelhas, porque pode ser que ele precisasse de mais. E ele não sabia quantas ovelhas eles tinham. Então, antigamente, eles usavam outro tipo de tecnologia. Eles contavam com pedrinhas, por exemplo. Cada pedrinha correspondia a uma ovelha. E daí ele guardava ali no bolso dele o número de pedrinhas que correspondia ao número de ovelhas. Quando ele chegava lá na cidade para fazer, por exemplo, né, o comércio, né, a negociação, ele sabia quantas pedrinhas ele tinha no bolso e ia tirando dali das pedrinhas para saber quando ele não podia mais se comprometer com uma determinada ovelha. Ou seja, a necessidade de contar sempre existiu, né? Só que a questão é, de onde apareceram aqueles números ali, né? Se a gente for pensar nos sumérios, por exemplo, eles usavam uma notação que era cuneiforme. O que quer dizer isso? Eu não entendi. A contagem dos sumérios, eles usavam umas pecinhas, umas ferramentas que elas tinham uma pontinha no final, e aí ele pegava aquela ferramenta, colocava na argila e batia em cima da argila para formar os números. E, portanto, isso que vocês estão vendo aqui na tela era como os sumérios faziam contagens. Eles faziam contagens via uns símbolos que eram formados por umas ferramentas cuneiformes, que como se fosse tipo um martelinho e um bastãozinho que formava na argila cada um dos elementos. Essa foi uma das maneiras de fazer. Não foi a única maneira de fazer, lógico. Os egípcios também tinham uma contagem particular deles, né? O 1, por exemplo, era assim, o número 10, por exemplo, era assim, e eles tinham os 100 era uma espiral e por aí vai. Mas, gente, vamos convencionar uma coisa, né? Nem todo mundo sabe desenhar, ou seja, adotar números que são formados por desenhos é uma coisa muito complicada. Então, assim, a gente precisava adotar uma nomenclatura que fosse coerente. É possível que a primeira nomenclatura coerente que foi adotada, ou provavelmente a que foi mais utilizada, na verdade ela é utilizada até hoje ainda. Se você abrir aí o seu livro, qualquer livro que você tem aí na sua casa, você vai ver que lá no comecinho onde tem o índice,
você vai ver uma coisa parecida com essa, ó. 1, 2, 3. Aí o 4 é um I e um V. O 5 é um V. O 6 é um VI. E por aí vai. Esses são os números romanos, né, gente? Esses são os números romanos que são utilizados até hoje. Qual que é o problema dos números romanos, gente? O problema é que, imagine que você queira fazer uma conta com números romanos. Então, por exemplo, eu quero somar x, i, e v com v, i, por exemplo. Como que eu faço essa soma? Bom, primeiro, isso é complicado, porque, por exemplo, o VI corresponde a um número, né? Ou melhor, e o IV, por exemplo, corresponde a outro número. Como que eu faço para alinhar os números de baixo uns dos outros para poder fazer conta? Ou seja, o problema do número romano é que ele não é posicional. E segundo, ele não tem um único dígito para cada um dos elementos que você quer fazer a soma. Então, é difícil fazer contas. Resumindo, fazer contas com números romanos é uma coisa que é complicada de fazer. Esse problema foi resolvido, na verdade, quando os números indo-arábicos foram criados, que são esses números que a gente conhece como eles são hoje, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa responder é a seguinte: por que que o número 1 é desse jeito e por que o número 2 é aquele daquele jeito ali? Bom, isso começa assim, né? Nos primórdios da matemática, provavelmente a coisa mais importante foi, a parte mais importante da matemática foi a geometria, porque a geometria é a forma de você representar a matemática através de desenhos, através de representações gráficas. Então a geometria era o que ditava. Ah, mas o que geometria tem a ver com isso aí que a gente está falando? Bom, geometria, uma das coisas mais importantes da geometria é provavelmente o conceito dos ângulos, né? Vamos parar para olhar para aqueles números ali em cima. Olha só, o número 1, ele pode ser, se você olhar para ele como algo assim, o número 1, ele tem um único ângulo, que está aqui, ó, né? Ele tem um ângulo ali. O número 2, originalmente, ele foi feito dessa forma aqui, ó. E, portanto, o número 2 tem dois ângulos. O número 3 foi originalmente representado assim. E, portanto, ele tem 1, 2, 3 ângulos. O número 4 foi originalmente feito dessa forma. 1, 2, 3, 4 ângulos, né? O número 5 foi originalmente criado assim, né? 1, 2, 3, 4, 5. O número 6 originariamente era assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O número 7. O número 7 você vai falar assim, no 7 eu vou pegar você. Não, olha só, o número 7 ele era originariamente assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O número 8, acho que não tem muito segredo, né? Ele era assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o número 9 era algo assim, ó. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E tinha mais uma perninha para baixo para fazer o 9. Né?
Nesse tempo aí em que os números foram criados, não existia o zero, né? É, ainda não existia o zero, se bem que o zero é facilmente explicável, né? Por que o zero é uma bola? Né? Por que o zero é uma bola? Porque é o único elemento gráfico que não tem nenhum ângulo, né? Faz sentido que o zero seja mesmo uma bola. Mas não existia ainda nesse momento os números, o número zero. Então, assim, a primeira coisa que aconteceu é isso, né? Foi a criação dos números baseados em dígitos. Se você olharem os números ali embaixo, vocês vão ver que eles são muito similares aos que estão lá em cima, né? A gente foi adequando, lógico, né? Em vez de fazer o Z, um Z invertido ali para o 2, a gente acabou arredondando ele, fazendo aquele negócio bonitinho ali para virar o patinho da cartilha Sodré, né? E esse tipo de coisa. Mas talvez uma outra questão que surge é o seguinte, mas por que tem 10 dígitos? Por que a gente tem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Eu acho que o jeito mais fácil de responder isso é o seguinte, olha para suas mãos, né? Olha para suas mãos. Você tem 10, você tem 10 dedos, né? É natural que na hora que você faça a contagem, você vá contando nos dedos e, portanto, faz sentido que a gente tenha criado 10 algarismos. Provavelmente, se o ser humano tivesse evoluído para uma criatura que não tivesse normalmente 10 dedos, a gente talvez contasse numa outra base decimal, que não fosse a base 10. Né? E aí vem uma questão importante, né? Como que a gente conta? Vocês já pararam para pensar como é que a gente conta? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, aí vem a outra mão, 6, 7, 8, 9, não cabe mais dedos da mão, 10. Quando a gente muda para 10, o que a gente faz? É aquele negócio que você aprendeu na escola, né? A história do vai um, não é? Você coloca o 1 numa posição mais alta e volta a começar do zero novamente na posição mais baixa. Por isso que a gente precisa do zero. A gente precisa do zero porque o zero representa o nada. Né? Durante muitos anos, os matemáticos achavam que não fazia sentido ter zero, porque por que eu preciso contar uma coisa que não existe? Né? Só que para fazer as contagens de uma maneira posicional, eu preciso saber que na casa da unidade não tem nenhum dígito, não tem nada, nenhum valor. Na casa das dezenas, eu tenho um dígito, 10 ou 20, né? E por aí vai. Então, assim, o posicional tornou as coisas muito mais fáceis, porque agora, você falar quanto é 123 mais 54? É fácil, né, gente? Eu somo o 4 com o 3, né? Me dá 7. Eu somo o 5 com o 2, me dá 7. E o 1, não tenho nada para somar embaixo, fica 1. Né? Então, assim, a somatória é muito mais fácil quando os números são posicionais. Né? Ou seja, isso facilitou imensamente a forma como nós fazemos contas e isso foi o que acelerou assim de uma maneira absurda a matemática, né? Bom, nós sabemos então que os números vieram nesse formato por causa da geometria. Nós sabemos que nós temos 10 dígitos porque nós temos 10 dedos na mão, né? Nós criamos um mecanismo posicional, né, com 10 dígitos, e aí talvez você venha para mim e fale assim, puxa vida, mas eu queria saber como é contar numa outra base decimal. Você conta numa outra base decimal. Quer ver só? Vou falar para você assim, quanto é 1 hora, 30 minutos e 45 segundos, mais 2 horas, 32 minutos e 55 segundos. Provavelmente você vai ter dificuldade em fazer essas contas. Sabe por quê? Porque os minutos do relógio não são contados na base 10. A gente conta os minutos em 60, de 60 em 60. Né? Então, cada 60 minutos gera 1 hora. E cada 12 horas
gera um novo dia, ou 24, né, dependendo da forma que você conta. Então, na verdade, a gente é obrigado, quando a gente faz somatórias de horas, minutos, segundos, a gente é obrigado a trabalhar com pelo menos duas bases, que não são decimais. É por isso que é complicado a gente fazer contas é, com horas, porque nós não estamos tão acostumados assim com bases que não sejam decimais, né? É, e o computador, né? Você mexe com informática e tal, e o computador, como é que ele lida com isso? Bom, o computador, vocês já viram isso em vários filmes, né? O computador tem basicamente dois dígitos, 0 e 1. Todas as contas são feitas com 0 e 1. Não vai dar para nesse vídeo aqui mostrar isso, porque eu quero manter o vídeo dentro de um período de no máximo 30 minutos, mas eu vou num outro vídeo explorar isso aí. Mas eu posso falar para vocês o seguinte, por que 0 e 1? Por que o computador é binário e não base 3, por exemplo, ou base 4? Né? Por que a gente não conta base 4? Por uma razão muito simples. O computador trabalha com voltagens, né? Tem energia, não tem energia. Se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, com uma base 3, para fazer contas em computador, a gente precisaria ter 3 níveis de tensão, por exemplo, 5 volts, 2 volts e meio, que é metade, e zero. Você percebe que, na verdade, quando você usa 5 volts e 2 volts e meio, você acaba tendo dois níveis de tensão que pode ser complicado de você encontrar. Eles podem se misturar, ou numa eventual flutuação de energia, você pode fazer com que eles acabem confundindo um com o outro. Então, na verdade, o que foi optado pelos computadores digitais foi que a gente só tivesse existe tensão ou não existe tensão. E, portanto, os computadores só trabalham com o número 0 e o número 1. Mas, mesmo assim, eles conseguem representar todo um range de números, mesmo trabalhando com dois dígitos apenas, né? Só que facilita muito para a eletrônica, porque a eletrônica não precisa se preocupar com níveis de tensão distintos. Essa é uma das razões pela qual o computador é binário hoje em dia, né? Que mais, gente? Nós falamos então sobre como os dígitos foram criados. Esse é o sistema de numeração que é adotado até hoje, né, o indo-arábico, que é esse formado por 10 dígitos. A gente faz uma contagem na base decimal, né, na base 10, que corresponde a 10 dígitos. Todas as nossas contas são baseadas nesse sistema numérico. E é isso aí, gente. Quis contar um pouquinho da história da matemática para vocês, porque eu acho isso muito bacana. E espero que tenha sido interessante isso que eu falei aí. Tá? Um abraço aí para vocês todos e até a próxima.